Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Missão Intercâmbio, para que você faça acontecer o teu intercâmbio, para que eu coloque tudo que tem para fora dessa cachola, que a gente construa a tua experiência no exterior. Episódio de hoje, planejamento inteligente, para você dominar os principais pilares, o arroz e feijão de um planejamento. Então o que a gente faz aqui é falar sobre os principais pilares, uma visão geral, e a gente foca, primeiro, antes de focar na Argentina, isso aqui é para qualquer pessoa, beleza? A gente está falando aqui de alguém que não tem oportunidade de ter uma bolsa ainda, alguém que não está inserido no meio acadêmico. Para qualquer pessoa, a gente está falando de fazer um intercâmbio na raça, de construir com estratégia esses pilares e fazer acontecer. E a gente se direciona para a Argentina aqui especificamente, porque a gente vem falando sobre a Argentina nos episódios anteriores aí. Se você não assistiu, dá uma stalkeada no canal porque você vai encontrar, beleza? E a oportunidade da Argentina, a gente fala sobre esses pilares especificamente. Vamos lá, quando a gente fala sobre esses pilares, obviamente, o primeiro argumento da galera que já tá com o pé atrás, que já tem um pouco mais de desculpa é: mas eu não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio. Mas você nem sabe quanto dinheiro você precisa ainda, meu jovem. Você tá com uma objeção já pronta na cabeça, né? Uma crença já pronta na cabeça. Não tenho dinheiro. Intercâmbio, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, já tá com essa pronta, mas calma aí. São outras perguntas que você tem que fazer para conseguir construir essa, para saber, pelo menos, para conseguir construir essa tua estratégia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, beleza? Quando você considera primeiro esses pilares aqui, você começa a ter essa noção. A gente considera transporte, hospedagem, seguro-saúde, que é obrigatório atualmente e é importante ter, e uma oportunidade de estudo, para que não aconteça de você investir uma grana aí para o país e só dar uma turistada, olhar uma coisa ou outra, mas não ter nenhuma experiência de inserção em uma cultura e um aprendizado local. Por isso que a gente fala aqui do pilar estudo também. Então, quando você entende o custo de cada um desses pilares, que é o mais grosso, que é o que vai mais grana aí, você começa a entender mais ou menos, começa a definir esse pilar economia, tá? E aí são outras perguntas que você vai fazer, a gente já chega lá. Depois tem um pouquinho mais de alimentação, lazer e compras, internet, telefone. Na Argentina costuma sair um pouco mais barato isso, quando você leva em real, mas o grosso, né, lazer e compras depende muito de pessoa para pessoa. Não tem como dar uma estimativa aqui. A alimentação tem como ter uma estimativa, mas a gente precisa falar sobre os pilares. O que acontece? Esses pilares eles vão ser específicos. Cada vídeo vai ser falando sobre um pilar específico para que você consiga ter um custo-benefício bom em todos os pilares. Quando você entende o investimento em cada um dos pilares, você começa cada vez mais a responder essas perguntas aqui. Deixa de lado só esse reflexo teu de resposta de não tenho grana, não tenho grana. E você começa a responder essas perguntas aqui. Tá, mas quanta grana precisa juntar? Quanta grana? Essa é a primeira pergunta. Quanto extra eu tenho que fazer por mês? Quanto que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que fazer por mês, considerando em quanto tempo? Que é a quarta pergunta ali, ó. Tá, em quanto tempo, quanta grana, considerando quanta grana eu preciso, se eu colocar esse tempo aqui, eu consigo em tantos meses juntar tantos reais para conseguir fazer esse investimento e ter essa experiência no exterior. Quais são as opções? Como levantar uma grana extra? Beleza? O que eu preciso? A renda que eu tenho hoje de entrada é o suficiente para conseguir juntar essa grana nesse tempo? Ou preciso fazer alguma grana extra? Como que você consegue medir se esse planejamento de grana extra ou do que você precisa juntar por semana, por mês, está funcionando? Como ir medindo ao longo do tempo e monitorando se está funcionando ou se foi um plano que você acabou deixando de lado? Da onde que vai vir o incentivo para você continuar, uma vez que não é 100% fácil, que tem os desafios ao longo do tempo? Quem vai estar te estimulando? Qual é o meio que você vai buscar de pessoas que também estão tentando fazer o mesmo, para que vocês troquem figurinhas e comecem a fazer junto as coisas e se estimular? Um ambiente de positividade, um ambiente de que dá para fazer. Ou é só aquela galera assim: ah, mas intercâmbio? Tem certeza? Você tem certeza que você vai fazer isso? Ah, mas essa grana aí você pode fazer uma tatuagem? É só essa galera com pensamentos negativos. Você vai acabar fazendo o que você é convencido incrementalmente, pouquinho a pouquinho. Então, como que você vai se convencer ao longo do tempo de que você vai conseguir?
levantar essa grana que você vai concluir no final? Quais são as tuas referências? Quem você segue de pessoas que já fizeram isso, que já passaram por essa trajetória, que saíram sem grana também e juntaram e fizeram acontecer? O que elas fizeram? Quais são as tuas referências, os teus exemplos práticos de pessoas que estão fazendo o mesmo? Está se enriquecendo com isso ao longo do tempo? Então você consegue responder cada vez mais essas perguntas. Tem uma coisa que é muito importante considerar quando a gente fala de Argentina aqui, que você, essa tua projeção de gastos que a gente viu aqui atrás, aqui, ó, ela diminui muito. Se você faz a conversão do Google para peso argentino, aquilo ali não é real, não é aquele peso que você vai comprar, é um peso muito mais barato. Então, quando você faz uma estimativa de quanto você vai gastar com alimentação, por exemplo, digamos, você vai lá no Google, pesquisa no site do Walmart o preço da comida para ter uma estimativa de quantos pesos argentinos você vai gastar por mês para comer. Se você fizer essa conversão para real no Google, vai sair muito mais caro do que a realidade, justamente por, na Argentina, existir o dólar blue, o mercado blue. Você consegue comprar a moeda argentina muito mais barato do que esse valor formal que aparece no Google. Beleza? É quase o dobro, 82%. Seria o dobro se fosse 100%. Mas é 82% de diferença do mercado paralelo, chamado mercado paralelo, para o mercado oficial. Beleza? Está escrito aqui, ó, mercado oficial e o mercado paralelo. Beleza? Então, o que acontece? Você precisa, falando de Argentina, você precisa entender o que é esse mercado para você conseguir fazer um intercâmbio barato. Combinado? Você está entendendo? O mercado blue, mercado paralelo, tem alguns que chamam até de mercado negro, mas não é algo ilegal. É uma agência legal que faz essa conversão. Eu vou explicar mais sobre o mercado blue especificamente em um vídeo à parte, porque é bastante coisa para ficar nesse vídeo aqui, beleza? Mas você precisa entender isso, como fazer a conversão barata, para você levar a grana pagando mais barato para a Argentina. Tá? Então isso aqui é o que a gente vê na próxima ali, o mercado paralelo, como que você faz essa conversão. Então, a partir dos próximos vídeos a gente fala especificamente sobre transporte, como encontrar um transporte com um custo-benefício melhor, um investimento que vale a pena, como encontrar uma hospedagem, quais são os tipos, seguro-saúde, as opções e estudo quais as opções que você tem. Aí você tem uma estimativa de quanta grana você precisa e todas essas graninhas pequenininhas aqui, que é o bruto somado, vai te responder a qual é o teu plano estratégico financeiro que você precisa fazer para fazer esse intercâmbio acontecer. Combinado? Então, essa é a visão geral estratégica de um planejamento inteligente, beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui à parte no link falando sobre como fazer a conversão pelo mercado blue para você ter uma cotação mais barata e no próximo vídeo a gente entra em locomoção. Tem uma ordem específica aqui, beleza? Você primeiro começa por locomoção, que é o transporte ali, o segundo quadradinho, porque costuma ser um valor gigantesco do teu investimento e as datas da tua viagem vão definir a tua hospedagem. Então essa ordem aqui é uma recomendação. A ordem também faz parte da recomendação, a ordem das coisas para você ver aqui, para você ter essa estimativa, beleza? Então a gente se vê no próximo capítulo do Missão Intercâmbio, para você ter essa experiência no exterior. Valeu, tamo junto, um beijo. Voltei para te explicar por que eu tô te estimulando a fazer essas perguntas. Olha só, antes de fazer o meu intercâmbio, eu não tive essa virada de chave de que eu tinha que me fazer essas perguntas antes. Parecia só que a universidade estava indo e era a única coisa que eu precisava fazer. Parecia que quando a universidade acabasse, alguma coisa ia acontecer para conseguir começar a construir uma carreira. Me faltou alguém para me mostrar que eu precisava me fazer essas perguntas para que eu começasse a acreditar que era possível. Então, por isso que eu vejo como uma missão minha vir aqui fazer você se colocar essas perguntas. Eu tinha potencial, estava entre os melhores da turma, com as melhores notas, mas parecia que só estudar era o suficiente. Tá? Então isso para quem está inserido em um mercado em um meio acadêmico é muito importante, universidade, e para quem está em um meio profissional também trabalhando, parece que essa é a única solução. Parece que você não tem outra coisa que você pode fazer, mas se coloca essas perguntas de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, que você vai encontrar respostas que te direcionem no futuro. Beleza? Eu vejo isso como uma missão minha, como eu não tive ninguém para me fazer essa reflexão lá atrás, ou talvez a gente sempre parece que tudo tá tarde, né? Foi no tempo certo, foi do jeito que tinha que ser, fiz o intercâmbio, vivi a experiência, mas eu tô aqui hoje para que você faça essa pergunta para você também
no teu tempo certo, é agora o teu tempo certo, beleza? Quando você... Não existe tarde, é o tempo que você tem, cada um tem o seu tempo. Coloque as pessoas no meio rico também, se encontre com as pessoas de meio rico aqui embaixo, deixe seu comentário para se mostrar, não se esconda, você não vai ser descoberto, ninguém vai te buscar em casa, infelizmente. A gente tenta te buscar da forma que a gente consegue, mas se mostre que você vai ter mais oportunidade de se conectar, valeu? Então deixa aí embaixo tuas pretensões, tuas ideias, que assim você tem mais chances de se conectar. Valeu, tamo junto, agora eu tô indo de verdade. Tchau, abraço.